Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, Aconteceu em Podcast, Sem Meias Palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras, meu querido, de novo. Vamos lá. E ritmo de? Tará, 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 tarararararara. Nossa, bota a batida aí. É melhor, né? Já viu a vinheta? Ó, o Joãozinho trabalha com a gente com a edição e não vê a vinheta. É que é surpresa até pra ele, né? Maravilhoso. Tu vai ver a nossa vinheta, tu vai ver. Gente, sejam bem-vindos. Sem mais palavras, começando novamente, em ritmo de carnaval. E a gente tem um compromisso agora, né, Zé? Carnaval todo ano. Todo ano inteirinho nós vamos estar aqui falando sobre o carnaval. E o nosso objetivo é documentar o carnaval de Porto Alegre, né? Em forma de áudio-vídeo, né? Áudio-vídeo. Trazer o pessoal aqui para contar a sua história, para contar suas experiências no carnaval, né? E mostrar o quanto o carnaval de Porto Alegre é belíssimo e tem um diferencial gigante em comparação aos carnavais de outros lugares. Eu, cada vez que vem um convidado novo, eu fico até emocionado, porque a alegria que eles falam do carnaval, a gente não pode deixar essa alegria se perder com o tempo. É verdade. E eu mais emocionado ainda, né? Porque eu conheço, ou ele me conhece, desde guri, né? Desde guri. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Muito fui na casa dele. Muita gente se viu no meio do carnaval aí por vários lugares, quadras, no carnaval, na avenida. Amicíssimo do meu pai também. Então, estamos aqui hoje com um cara, uma personalidade do carnaval, né? Guaraci Feijó, uma personalidade realmente do carnaval aqui e que tem uma história gigante para nos contar. Hoje, eu estava até comentando nos bastidores, um baluarte do carnaval, né, como se diz, né? A figura, né, de destaque no nosso carnaval e com uma história gigante por trás que vai dividir com a gente hoje um pouco dessa história, né? Eu digo assim, ó, um pouco porque às vezes as pessoas dizem assim, comentam lá, por favor, ó, teve um cara que comentou, vou falar então. Deixa o convidado falar mais um pouco. Mas se eu deixar falar mais um pouco, de repente eu vou ficar 5 horas aqui fazendo podcast. Seja bem-vindo, Guaraci. É um prazer imenso, ainda mais se tratando de duas pessoas tão importantes como vocês, e um menino que eu vi pequenininho, um garotinho, filho de um grande amigo, compositor. Trabalhamos junto por um bom tempo nos Bambas da Orgia,
E estar aqui diante de vocês e compartilhar um pouco das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente viveu, para mim é muito importante. Show. A gente tem por objetivo começar aqui, não sei minhas palavras, assim, entendendo a história da pessoa, né? A história pessoal, acho que a história do carnaval é importantíssima, sim, mas a história pessoal né, da pessoa quando inicia a sua carreira profissional ou o seu meio familiar, suas influências têm né, é aquilo ali que faz a estrutura da pessoa, né? Então, nós queremos saber um pouquinho de ti, assim, a formação do Guaraci, como é que o Guaraci se formou, como é que ele entrou para essa parte de carnaval, assim, como é que levou a partir da sua formação? Guaraci Feijó nasceu artista. Eu, quando me entendi por pessoa, por gente, eu já desenhava. E lembro-me muito bem que o meu primeiro desenho foi copiar a Olivia Palito. Não sei se vocês chegaram a conhecer esta figura maravilhosa, Muito assistiu, papai. namorada do Popeye. E este desenho eu doei para uma tia que eu gostava muito e que ela guardou até os últimos dias da vida dela. Então eu me conheço, eu já nasci com esse dom, herança familiar. Meu pai era um artista, meu pai, eu não consegui segui-lo. O meu pai era um cozinheiro de mão cheia, aos domingos, sábados e domingos, a cozinha era dele. E esse dom eu não herdei, mas a arte eu herdei. Meu pai pintava, desenhava, escrevia, e tinha uma tribo indígena, na época em que as tribos eram o ponto alto do Carnaval de Porto Alegre, que era os Tupinambás. Ele era um dos caciques da tribo, e foi o meu primeiro contato com uma entidade carnavalesca. Eu deveria ter, na época, uns 5 ou 6 anos, quando ele decidiu me levar na sede, que era na Lucas de Oliveira, quase esquina Protásio Alves, e era a residência do Gentil das Guampas. O Gentil das Guampas era uma figura importante no nosso bairro. Aquela época que os bairros tinham prefeito, né? E prefeito era por antiguidade, não era um cargo nomeado por prefeitura, não. O mais veterano da rua tomava conta do bairro, da zona, da rua. E eu fui conhecer a sede da tribo, os Tupinambás, e saí de lá assombrado, porque eu não entendia como é que eles conseguiram trazer aqueles bichos enormes. Naquela época se trabalhava o empalhamento, e eles traziam um bicho verdadeiro, onça, tudo empalhado. Aquilo era fantástico, aquele negócio. E tinha num canto da sala um tambor gigante, um tambor enorme. Para mim, na época, uns 6 anos, 5 anos, 6 anos, era um tambor gigante. E eu perguntei para ele, mas pai, por que esse tambor tão grande? É que a deusa da tribo vai sair de dentro dele e ele vai pegar fogo. Quer dizer, era uma cenografia fantástica, era um trabalho cênico muito, muito especializado. E já lá nos anos, que ano, Isabel? 50, 60, já se fazia esse trabalho assim, comprometido, esse trabalho de cultura, de arte, isso já era promovido. E eu nasci nessa vibe, eu nasci fazendo essas coisas. Meu pai, muito cedo, ele, além de ser um carnavalesco, que não se usava esse termo, né? Isso é muito atual, muito moderno. Uhum. Mas o meu pai, ele era um bandista, ele tinha um centro de umbanda nos fundos da casa. Terreira, Cacique Ubirajara, Pena Vermelho. E ele nunca obrigou nenhum filho a ir na terreira, ia só quem quisesse. E eu não tive esse dom, eu achei que não precisava ir, que eu recebia as influências, as vibrações positivas ficando em casa. Uhum. E na terreira tinha um francês, um artista francês, que ele achou por bem que deveria ser o meu mestre, meu professor em escultura, em modelagem.
E eu comecei a aprender modelagem com argila, com essas coisas bem natural, e escultura. Então eu nasci com essa coisa, com essa vontade de fazer, com essa vontade de aprender. E fui indo, né? Até um belo dia, eu já adulto, participando, sou quase fundador do bloco Os Intocáveis da Sociedade Floresta Aurora, isso já nos anos 70. Eu estava em casa, eu era figurinista, na época se chamava figurinista. Quem desenhava figurino era figurinista. Então, eu trabalhava como bancário, eu estava em casa e a minha mãe me chamou porque tinha uma pessoa estranha no portão me chamando. E eu queria falar com um irmão do Nilo, que o famoso da família era o Nilo Feijó, Nilo Alberto Feijó. Esse era o cara, era o compositor, cara forte. E ela disse assim, olha, meu filho, vai lá no portão que tem uma figura esquisita lá no portão querendo falar contigo. Eu digo, meu Deus, que eu fiz? Quem será essa figura? Aí cheguei no portão, tinha um sarará, acho que com 1,90 m de altura, 1,80 m de altura, com um nariz enorme e tal. Eu digo, pô, mas é realmente uma figura diferente e tal. Aí eu digo, pois não. Aí essa figura se apresentou para ele. Não, tudo bem? Tu é irmão do Nilo? Eu digo, sim, eu sou o Guaraci, o irmão do Nilo Feijó. Ele diz, eu sou o Zé Grande. Eu digo, tu é o Zé Grande e tal. Mas eu não tinha essas referências da escola de samba. Eu digo, muito prazer, seu Zé Grande. E o que o senhor pretende? Não, eu vi teu trabalho lá no bloco do Floresta Aurora e achei por bem te convidar para trabalhar na minha escola de samba. Eu digo, eu trabalhar na escola de samba? Eu gostaria que tu fosse trabalhar na minha escola de samba. Eu digo, qual é a sua escola de samba? Academia de Samba Praiana. Cara, na época era a maior, a maior expressão de escola de samba, porque as outras não eram escola de samba, as outras eram cordão carnavalesco e grupo carnavalesco. Uhum. As pessoas desfilavam, não entrava mulher, os homens desfilavam alinhados, um atrás do outro, e com a mesma roupa. E a Praena chegou mudando isso tudo. O Giró, na entrevista deles, não, a Praena não, a Praena mudou sim, a Praena fez um desfile mais próximo do Carnaval Carioca. A Praena trouxe na frente uma fantasia de luxo, tinha um desfilante, uma figura, que desfilou no último ano que o Carnaval foi nesse formato, uma fantasia que eu lembro até hoje, que era o Rei Sol, uma fantasia muito bonita, uma fantasia lindíssima, enorme a fantasia, e não tinha fantasias iguais, uniformes, como era o cordão carnavalesco. Então eu me senti, cara, mas o cara que eu vou trabalhar... E quem era o carnavalesco, quem era o figurinista da Praiana na época? Tirson Catani. Era o maior nome da arte, da costura, de Porto Alegre. Tirson Catani era uma fábula. Tal. Eu digo, não, mas peraí, tu tá brincando comigo, tio. Tu quer que eu vá? Eu vou substituir o cara. Eu gostei muito do teu trabalho. Então foi desta forma eu entrei na Praiana. E para minha felicidade, nós fizemos. Hoje, o filho deste cara que trabalhou comigo é meu amigo e é um dos pais de santo que me aconselham. Legal. O autor do enredo na Praiana era o Galo. Agora até eu vou esquecer, não vou forçar para lembrar o nome dele. O Altair, o apelido era Galo, artista plástico, naif, a pintura dele é naif. E o Altair era o autor do enredo, que falava de Iemanjá. Aí eu peguei, me apresentaram o enredo, eu peguei o enredo, levei para casa, e eu já era metido a escritor, tal. Fui mudando algumas coisas que eu achei e que era necessário, e coloquei o título de Janaína e a Festa dos Reis. A Praiana foi para a Avenida, na Perimetral, um ano que toda a avenida foi coberta com iluminação, fizeram uma decoração aérea. Que legal. E a Praiana entrou com 500 pessoas, contada 2 vezes. Tinha contagem, né? Sim.
Não tiveram que contar 2 vezes para ver se tinha 500 mesmo, mas tinha 500 na avenida. E as outras escolas, Bambas da Urgi, Imperadores Acadêmicos, estavam passando com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, e eu com 500. Entramos na avenida com 500 pessoas. Quando chegamos na Santana, que era lá na Santana que se tinha o resultado das escolas de samba, a gente desfilava ali, na Perimetral, e na Santana acontecia a vibração, a alegria de quem foi campeão. Não? Os jurados se reuniam no final da última escola e já dava o resultado. E na Santana eu estou parado, né? Eu não sabia se tinha sido bem ou não, se a escola é novo, né? Eu digo, será que foi bacana? Eu acho que foi boa e tal. Aí anunciam a escola campeã do Carnaval de Porto Alegre, Academia de Samba Praiana. Eu digo, eu sou o cara. Na estreia já levou o título. Já? Né? Se eu chamo de pé quente, né? Pô. Não, aí eu fiquei exibido. Eu achei que eu era mesmo o cara, né? Aí faz jus ao título do encontro na quinta-feira, né? Né? Só os mestres. Verdade. Agora, como é linda as histórias do carnaval, porque tu vê assim, ó, a vibração que eles vêm aqui contar, a memória é tão recente, nós estamos falando de 48 anos atrás, Sim. né? E parece para eles que foi ontem. Né? E como a gente vai deixar uma festa dessas desamparada? Não podemos de jeito nenhum. Não podemos. Mas é importante citar também que neste período de carnaval nós tivemos nomes fantásticos no Carnaval de Porto Alegre. Eu estou tendo a pretensão de escrever um livro onde eu não esqueço nenhum deles. Mas eu entrei assim, eu entrei de furão na festa. Porque a festa, quem dominava o Carnaval de Porto Alegre era Tirson Catani, Roni Rocco, Fernando, Emílio, Djalma do Alegrete, quem mais que eu possa lembrar? O Sidney, ai meu Deus. Isabel, tu sempre me apoia, não precisa ficar. Isabel tá nos bastidores aqui, mas tá. Não, Tá nativo. Olha. Não, o parceiro do Sidney e tal. E por último, o Artigas, exato. O Artigas era um gênio na confecção de flores. O cara tinha uma habilidade para fazer flores como não. E o Catani era o rei das máscaras. O cara fazia máscara com uma habilidade incrível. O Djalma era o cara da originalidade. Ele criava fantasias com muita originalidade. Ele usava material alternativo. Ele fez uma fantasia com casca de amendoim. Ele conseguiu montar uma fantasia inteira com casca de amendoim. Eram todos talentosos. Todos talentosos. Naquela época tinha que ter muita criatividade, porque o material era muito escasso. Não é que nem hoje que tem bastante matéria-prima. Hoje a gente encontrava matéria-prima assim. Não. A gente trabalhava com o que se tinha, com os tecidos do comércio. Era o cetim, era o failete, era o brocado, tá? Era o veludo, eram os tecidos que se tinha em lojas. Não existia loja especializada como hoje a gente tem pelo Brasil, com material de carnaval. E não existia também os derivados de petróleo, isso não existia, né? Então a gente tinha que trabalhar com aquilo. O Djalma Santos trabalhava com saco de aninhagem e fazia uma fantasia lindíssima com saco de aninhagem. Então, eu nasci nesse meio. E eu acho que isso fez com que eu tivesse uma noção de criar, de desenvolver um trabalho mais. E a partir da primeira conquista, já surgiram outros convites para migrar para outras escolas ou ainda fez mais algum carnaval na Praiana? Eu fiz mais um carnaval na Praiana e depois eu fui convidado por um cara importante também da sociedade, então, o Zeca, presidente do Marcílios Dias, Sociedade Extinta, que me convidou para ir para os Imperadores do Samba. Eu disse, não, mas para aí, eu acho que eu tenho condições, os caras estão me convidando para a Escola do Povo, eu vou para o Imperadores. Pô. Aí a família já estava embolada, né? Já estava toda. A mãe dizia, mas esse guri é o bom, esse guri é o cara. Então, assim, eu comecei a me sentir importante. Para Imperadores, filho. Naquela época, o Imperador era um trem, cara. Aí eu fui para Imperadores, no primeiro ano nós passamos razoável, no segundo ano, os campeões de novo. Não, no primeiro ano fomos campeões.
o pessoal, o Cláudio Brito brinca muito comigo, dizendo que o samba não era meu. Eu fui tão ousado nesse Carnaval do Imperadores que eu fiz o enredo, eu criei um enredo. Eu não fiz uma pesquisa em livro, né? Não. Eu criei um enredo, eram 3 noites que conversavam entre si. Uma noite nova, uma noite velha, uma noite de meia-idade e uma noite velha que era uma bruxa. E eu fazia elas conversarem com ela, entre elas. E o título era Velha Noite, não sei o que e tal. E eu ousei fazer um enredo. Eu fiz um enredo e ousei fazer um samba. Tá? Mas porque eu fazia assim, eu escrevia o enredo e logo em seguida eu fazia um resumo do enredo. E saiu uma poesia. Aí eu tô ali, comecei a... Eu via como é que o Nilo fazia samba, eu comecei a batucar na cadeira e tal. E eu digo, olha, mas tá dando certo, e vamos, tá dando certo. Guardei. Aí fomos, levamos o enredo foi aprovado. E aí, vamos fazer festival? Não vamos fazer festival? E tava difícil para fazer. Na época nem tinha festival. Tava difícil de encontrar alguém para fazer. Aí eu digo, um grande amigo nosso, João Aruanda, que é Guaraci também, né? Que Guaraci também, exatamente. Eu digo, João, eu fiz uma poesia lá em casa. Tá, mas vamos dar uma olhada nessa poesia, cara. Aí levei ele até a minha casa e, cara, o samba tá pronto. Eu digo, não diz isso que eu vou explodir, eu vou achar que eu sou o cara. Pô, já ganhei o carnaval da praia, já tô aqui, pô. Aí, não, chama o Irajá. O Irajá era o ensaiador de bateria. Aí o Irajá foi pra minha casa, sentaram os dois. Que filha da mãe, o samba tá pronto. Aí deu, né? Eu sou o cara. Resumido, fomos pra Avenida, Imperadores, campeão. Em tudo, foi a única escola que ganhou todos os quesitos na época. Olha só. E quem fazia a comissão de frente naquela época era a Júnior Machado, a irmã do Jacão. E quem orientou a Júnior Machado fui eu. Então eu ganhei tudo. Eu digo, não, eu sou o cara. Não tem pra ninguém. E por aí eu fui ganhando, né? Aí eu fiquei mais um ano no Imperadores. Aí alguém me disse assim, não, mas cara, tu tem que ir pros Bambas. Olha aí. Eu digo, tá, mas parei, tu tá nos Bambas? Vocês estão ficando loucos. Então eu sou o cara mesmo. E nos Bambas a minha vida aconteceu, realmente. Nos Bambas eu cheguei extremamente profissional nos Bambas. Quem me levou para os Bambas foi Sérgio Bastos, nosso amigo. E o Sérgio Bastos e Carlinhos Viana. Eles me levaram para os Bambas. E eu chego nos Bambas num ano, logo após o ano do 7. Que os Bambas passaram o enredo falando tudo que fosse 7. 7 encruzilhada, 7 do baralho, 7 da história infantil. E a comissão de frente abria com 7 anõezinhos da Branca de Neve. Só que não tinha, eles passaram com 5 anãozinhos. E 7 não tinha mais nada. De 7 era só o samba, 7 isso, 7 aquilo, mas não tinha nada mais de 7. Aí o Bamba ficou numa situação horrível. Aí esses caras me convidaram, não, cara, quem sabe tu vai para lá para os Bambas pra gente ver o que a gente pode fazer e tal, a gente tem que mudar alguma coisa. Eu digo, eu saio do Imperador, vou pro Bamba, mas vou mudar tudo que eu puder mudar. Meu estilo, meu jeito. Sim, eu já tô enorme, né? Já tava grande, né? Quando eu ia, ganhava tudo, eu sou o cara e tal. Aí chego nos Bambas, né? E já cheguei com o enredo embaixo do braço também, né? O samba dessa vez não. O samba não, eu cheguei com o enredo embaixo do braço. E me surpreendi. Porque a gente tinha noções assim de que essas 3 escolas que eu citei eram as maiores de Porto Alegre. Praiana, Bambas, Imperadores, as 4. Acadêmicos que era muito forte também. Acadêmico na época dos guris, do Bedeu, do Leleco, era muito forte. Né? E eu digo, tá, mas para aí, tchê. Eu esperava o máximo quando chegasse lá no Bamba. E me surpreendi. Era o mínimo nos Bambas. O Bamba ainda estava trabalhando em um processo que era muito antigo. Por exemplo, a bateria era feito um desenho para a bateria, depois era tirado cópia no mimeógrafo, não era xerox na época, tirava a cópia,
e cada batuqueiro levava um desenho para casa. Aí tinha uma equipe de alfaiates que foram famosos lá nos Bambas, Enio Terra, Pérez, uma turma de alfaiates bacanas que nós tínhamos lá no Bamba. Eles olhavam pro teu tamanho, pegavam o tecido, abriam, olhavam, e cortavam o tecido, enrolavam no desenho e te davam. Aí tu ia para casa e fazia a fantasia. Tá? Aí eu disse, não, mas aí não pode ser. Porque eu já tinha visto. Era um casaco e tinha casaco com bolso desse lado, e aí o outro tinha desse lado. Aí tinha um que tinha 4 bolsos. Eu digo, não, mas não pode. não pode, cara. Então eu digo, isso aí, nós vamos ter que mudar. Aí eu digo, e as alas, como é que funciona? Não tem. Para não dizer que não tem, tinha a ala dos Lourus, que era uma ala muito forte dentro dos Bambas, que era a ala que sempre encerrava o desfile. Eu digo, tá, mas nós vamos mudar isso aí também. Tá? Então eu comecei a mudar. E outra coisa, eu não vendo modelo. Eu não vendo. Se eu vender desenho, cópia de desenho, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu não quero isso. Eu quero que a escola me pague e eu vou trabalhar para a escola. Eu quero ser funcionário da escola. Aí o Ariovaldo, figura maravilhosa, cara inigualável e tal. Ah, mas segurei a louco, rapaz. Nós nunca pagamos ninguém. Como é que nós vamos pagar figurinista, rapaz? Figurinista sempre vendeu fantasia aqui. Não, mas eu não quero receber. Eu não quero cobrar do componente. Até porque eu sabia como é que era feito depois. Eu quero que a escola me pague e eu sou funcionário da escola. O dinheiro que entrar é da escola. Aí foi. Aí o Vargas, um veterano que Deus já levou, disse assim, olha, Ariovaldo, se tu trouxe o guri, deixa o guri trabalhar. É do jeito dele, vamos ver o que vai acontecer. Aí fizemos isso. Vamos formar as alas. E aí eu consegui alguns parceiros que ainda estão hoje no Carnaval, que são meus amigos, então podem até testemunhar. Olha aí. Nós criamos as primeiras alas efetivas dentro dos Bambas. Tá? E para minha surpresa, a gente criou assim, várias, acho que umas 10 ou 12 alas no primeiro ano. E mudou tudo. Nós tínhamos equipe de alfaiate para fazer a fantasia que eu desenhei. Tá? Os batuqueiros, os músicos iam lá, tiravam a medida e o alfaiate fazia a fantasia. Tá? Então, assim, começamos a organizar o Carnaval dos Bambas. Começou a ficar padrão. A comissão de frente, que era formada na hora, nós criamos uma comissão de frente definitiva. Vai ser fulano, é a comissão de frente. Tá tudo certo. Né? Ala de baianos. Teve um ano que alguém disse assim, a ala de baianas tem que ser com coreografia. Isso não existe. A ala de baianas coreografada não existe. Aí, não. A ala de baianas é tradicional, é tradição da escola. Não tem que ser com coreografia nenhuma. E fomos organizando a escola dessa forma. E, para minha felicidade, a turma toda aderiu a esse trabalho. Todo mundo vem nesse esquema. E nós fizemos um carnaval maravilhoso que foi... Lembra qual o tema desse ano? Lembra qual o tema desse ano? Lembro. Era Jorge Ramos, o autor do samba. Jorge Ramos. E era pouco importa, o importante é sambar. Pouco importa o quanto importa. Eu inventava uns nomes assim, que é importante é sambar. E tinha uma passagem no samba que dizia, bota partido no samba. Bota partido no samba, também sou bamba. O samba é por aí. E esse ano eu vou sair de Arlequim e você vai ser minha colombina. Lindo samba. Eu gosto mais de falar do que cantar, porque eu sou Eu ruim. também não sou nada bom. Então, qual foi o resultado dos Bambas? Campeão. Eu digo, eu sou o cara. Eu não quero mais nada, eu não vou mais, não quero nem jogar bola, eu queria mais, eu só queria fazer carnaval. E por aí eu fiquei, eu acho que fiquei uns 8 anos no Bamba. E foi o período, foram os anos 80 já. O Bamba foi multicampeão. O Bamba foi multicampeão depois dessa nossa passagem por lá. Né? Então, por isso que eu gosto dos Imperadores, eu gosto da Praiana, eu tenho um sentimento muito grande pela Praiana, eu tenho um apreço pelo Império da Zona Norte, mas foi dentro do Bamba que meu trabalho pontificou, foi dentro do Bamba que meu trabalho criou um vulto muito grande e eu saí até fora de Porto Alegre para trabalhar. Né? Então, assim, parece assim que o programa é de bambistas, mas não. O programa não é de bambistas. O programa é de gente que faz carnaval. E eu realmente
nós temos um grupo, uma confraria de amigos e tal, e eu tirei fotos 2 vezes, uma com a turma dos Bambas e uma com a turma do Imperadores. Porque eu também tenho uma história muito boa dentro dos Imperadores. Eu fui dentro dos Imperadores, eu consegui ser, em 3 anos, eu fui campeão 2 vezes. Então, assim, foi importante essa minha passagem pelos Imperadores, e eu tenho um carinho muito grande pelos Imperadores. Fiz o último carnaval que eu fiz no Imperadores, foi nada mais, nada menos do que 100 anos de Internacional. Olha. Foi campeoníssimo, então foi uma porrada também. Então a minha vida é isso aí, tchê. Eu vivo essa coisa maravilhosa, eu vi resultados muito bons nos Bambas da Orgia. Não vou plagiar o Girozinho, não vou, porque o Girozinho é muito ousado, né? Ele é muito ousado. Eu quero ser o presidente, eu quero ser o presidente. Não, isso aí a gente não pode afirmar, não pode dessa forma. Mas eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de encerrar minha carreira como carnavalesco na escola que melhor me recebeu, na escola que mais fluiu o trabalho e a ideia que eu tenho de uma escola de samba. Foi nos Bambas da Orgia. E hoje, ainda almoçando na casa da mãe da Isabel, eu conversando com o sobrinho dela, o filho do Maninho, que ele criou uma escola de samba virtual para ele, que tem o nome. Ele tem quantos anos? 9. Fez 9 anos. Ele criou uma escola de samba, que o nome da escola de samba dele é Cultural do Guaraci. Olha. É a escola de samba dele. Olha aí. E eu disse pra ele assim, né? Ligeiro. E tem tudo, a escola dele está formada. Uhum. E eu disse, cara, eu estou pensando que eu acho que eu tive uma caminhada tão importante dentro do Carnaval de Porto Alegre, encerrar agora parado, sem fazer nada, é triste, é deprimente. Eu acho que eu tinha que fazer um grande evento, um grande carnaval para encerrar de escola. Agora eu encerrei a minha carreira. Não fazer como o Laíla, né? O Laíla foi um grande carnavalesco, sim, mas não conseguiu encerrar dentro da escola dele, que era Beija-Flor. Ele foi para São Clemente, para São Carlos, ele foi para o Salgueiro, ele viajou por várias escolas de samba. Diferente do Neguinho da Beija-Flor, né? Que conseguiu selar a participação dele. E vai para a glória, em alto estilo. Então, assim, eu digo, Miguel, quem sabe a gente leva o Cultural do Guaraci para uma escola de samba, que eu sou muito simpático, e a gente, em vez de levar a escola, por que nós não levamos uma ala infantil? Ela começa infantil e termina adulta dentro dessa escola de samba, com porta-bandeira, com mestre-sala, com passista. Aí ficou com o olhinho brilhando assim. Eu acho que é uma boa. Aí se abraçou em mim. Mas são coisas assim que a gente... É só para quem vive o carnaval, só para quem gosta muito do carnaval. Que a gente consegue... Eu estou num outro momento, eu agora estou num momento de construtor, eu sou construtor, estou fazendo reformas e tal, mas o carnaval não sai de mim. Não sai, não adianta. Eu estou lá pensando como é que eu vou pintar a sala da Isabel. Eu digo, não, mas se eu botar isso aqui, mas isso aqui, eu digo, pô, mas isso é coisa de carnavalesco, eu já estou viajando, já estou colorindo a casa já da está fazendo toda. Uma alegoria ali. Já estou fazendo uma alegoria. Mas não adianta, a gente não consegue fugir da origem. Tá? Eu nasci ideia para esse ano, qual é o projeto? Tem um projeto em cima desse evento. Não, isso é um desejo meu. Esse é um desejo meu. Tá explanando em primeira mão aqui, não sei minhas palavras? Sim, mas eu só podia explanar aqui com os meus amigos. Olha só que legal. Nós temos uma história. Mas isso na escola do coração. Não, eu não quero fazer como o Giró fez aqui. Eu vou ser presidente e está acabado. Não vou nada. Até porque as diretorias das escolas de samba têm seus projetos, né? Têm as suas intenções, têm as suas preferências. E trabalhar comigo não é fácil, é difícil. Porque assim, se tu contrata um engenheiro para fazer a tua casa, quem é que vai fazer a tua casa? É o engenheiro, não é? Tu até sugere tudo que tu quer. Eu quero a piscina aqui, eu quero o quarto aqui, tu sugere, mas quem é que faz? É o engenheiro. É o engenheiro, né? Então, se contrata um carnavalesco, é o carnavalesco que vai dizer o que quer, o que acha, como é que tem que ser. Está aprovado? Se está aprovado, nós vamos fazer desta forma, não se altera. Né?
Então, assim, eu sei que é difícil, as pessoas muitas vezes têm medo de. Não, vamos chamar esse velho aqui, esse velho ranzinza aqui vai querer mudar as coisas. E no Carnaval de Porto Alegre, infelizmente, tá desse jeito assim. E eu não culpo os presidentes. Boa parte dos presidentes estão fazendo tudo. É presidente e carnavalesco. Vivi isso dentro dos Bambas, Sim. mas consegui contornar, consegui fazer com que me entendesse. Vivi isso com Rosalina Conceição, uma pessoa que eu adorava. Gente finíssima. Ela me chamava de bruxo, ela não me chamava Bruxo. pelo nome, era meu bruxo. E nós tivemos atritos seríssimos, então, porque no meio do caminho ela queria alterar, eu disse, não, nós combinamos, está assinado em ata e vai ser dessa forma. Mas aquelas coisas de amigos, né? Não, Aquela coisa, a gente tem os embates ali, mas né? Não, até porque se eu fechar contigo que é dessa forma, é porque eu tenho certeza que é dessa forma. Eu não vou mudar porque tu, mas quem sabe... Não, é dessa forma. Porque se tu mudar, tu perde a credibilidade. Com certeza. Né? Eu tenho escutado de pessoas dizer assim, mas esse ano lá na escola tal, todo mundo mandava, era um inferno lá, não sabia que se fazia num dia se fazia de um jeito, tinha que ter desmanchar porque fulano mudou. Então, isso comigo não acontece. Então, eu acho que tem pessoas que têm medo de mim. Chama-se organização, né? Tem que ser segmentado. Tem aquele ditado, né? Eu não uso muito, mas muito que assim pra pouco índio não dá certo, né? Porque aí né, tem que ter uma estrutura, né? Não existe uma coisa que tu vai fazer assim. Mas é bom lembrar que toda vez que o homem estreou, campeão, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Não vamos mexer, né? Depois eu fiz assim, meu último carnaval em Porto Alegre foi antes do meu momento de flagelo, antes do momento de tragédia total, foi nos Bambas, 2013. Foi nos Bambas, eu e o Sérgio Peixoto, falando de águia, o Peixoto me apresentou o enredo, cara, vamos fazer um enredo de todas as águias do mundo. Eu digo, todas as águias? Aí ele me olhou, tem até de 2 cabeças. Eu digo, não, essa tu tira. Mas nós temos que falar de Hitler nós não vamos falar, nazismo não, essa aí não entra, mas todas as outras águias a gente fala, mas essa aí não. Aí ele concordou comigo e nós fizemos o enredo das águias, então, o Bambas da Algia, campeão de costa, até quebrou um carro no final do desfile e Bambas da Algia é campeão de costa. Que ano foi? 2013, né? Depois disso eu abandonei o Carnaval de Porto Alegre. Eu fui convidado para ir para o Uruguai, fazer carnaval no Uruguai, numa escola que eu já vinha escrevendo enredos, eu já vinha montando enredos. Eu montava enredo e Edson Vieira fazia o samba. E o Edson Vieira foi para o Uruguai e eu não fui, não tive vontade de ir para o Uruguai. E fiquei em Porto Alegre até o ano que eu não lembro, tá? Eles vieram me procuraram em Uruguaiana para mim assumir a escola, porque a escola não vinha ganhando mais. De cara, mas vim para cá, 10 horas de viagem, cara, para chegar em Artigas. É longe pra caramba. Aí combinei com a Isabel, olha, nós vamos só se a gente se mudar para lá. Isabel, nós fizemos isso. 2016. Nos mudamos para Artigas. Fomos morar em Artigas. Eles alugaram uma casa e nós fomos de muda para Artigas. Cara, a gente vivia aos extremos. Assim. O calor era de 50 graus, intenso. Nossa. O calor, chinelo de dedo, tu pisava no asfalto, o teu chinelo ia ficando. Derretia o chinelo. E no frio era frio que nem o ar-condicionado conseguia segurar. Então, tinha que fazer uma fogueira junto com o ar-condicionado. E o barracão era na rua, não tinha cobertura, era um campo aberto e ali estavam os carros atirados o ano todo. A minha cunhada, a irmã da Fátima, chegou lá e disse, vem cá, agora se desse lixão, tu não vai fazer nada, não tem condições. Aí eu digo, meu Deus, isso aqui são as bases dos homens, tal. Mas eles estão me pagando para fazer. Aí fomos para lá, no dia do desfile, ela olhou e disse assim, não, é mentira, tu não fez isso para conseguir. E com um aspecto assim importante e tal, eu só trabalhei, a grande maioria dos funcionários do barracão era o que eles chamam lá de puxa vida, qual era o termo?
Eles tinham um termo lá que eles usavam pro pessoal. Eles só recebiam o almoço. Eles não tinham ganho. Os voluntários. Voluntários. Eram os voluntários. Eu digo, para, mas vem cá, tu sabe fazer alguma coisa? Não, mas eu aprendo. Eu digo, tá, então tá. E eles trabalhavam pelo almoço. Eu digo, para aí, então, se eu só tenho os voluntários, eu vou ter que trabalhar. Aí levei de Porto Alegre o Palito, o serralheiro, maravilhoso, negão da Restinga, Deus levou. Levei o Roberto, que é o meu bruxo, é o cara que sempre trabalha comigo em todas as escolas que eu vou. Levei o Roberto comigo, levei o meu irmão e fomos. Fomos para o Uruguai. Primeiro ano, o que aconteceu? A escola que não ganhava 6 anos foi campeão. Não. Rampla, campeão do carnaval. Olha. Vamos renovar para o ano seguinte. Eu digo, é complicado e tal. Renovamos para o ano seguinte. Aí fomos, mesma equipe, mais os voluntários. E aí a Isabel mudou o regime dos voluntários. Eles são voluntários, mas vão ser tratados como seres humanos. Porque a grande maioria dos voluntários eram drogados. E no Uruguai, a droga, a maconha é medicinal. Sim. Tu comprar na farmácia. Sim. Então, para eles era... Cara, eles faziam uns palheiros, assim, que eles chamavam de crioulo. Cara, era uma vela aquilo. Aí eles me diziam, de manhã cedo, 8 horas, o barracão tinha que funcionar. Aí eles diziam assim, seu Guaraci, nós podemos fumar um crioulo? Eu digo, lá no fim da rua, lá no meio do mato. E depois voltem para trabalhar. Cara, eles trabalhavam feito bicho. Então eu tinha que ajustar essa relação toda. Claro. Se eu mando embora, não tem ninguém, né? Então eu tenho que ajustar. Aí a Isabel fez o seguinte, eu vou assumir a cozinha do barracão e vocês vão se alimentar de acordo com uma pessoa normal. Até o dia que ela resolveu fazer uma feijoada para eles. Ela fez uma feijoada pro barracão, os caras desmaiaram. Comeram pouco. Não, calor de 50 graus. Cara, os caras ficaram tão mal. Você atirava no asfalto assim e ficava deitado, cara. Eu digo, e agora? Como é que nós vamos resolver esse problema? Mas depois voltaram bem. No segundo ano, o que aconteceu com a rampa? Campeão. Aí no terceiro ano eu fui chamado na intendência. Fizemos o terceiro ano. Aconteceu? Campeão. Tricampeão. Aí o intendente, que lá em Artigas não é prefeito, é intendente, o intendente me chama na prefeitura e me fez uma proposta. Ou tu troca de escola, ou tu não vem mais. A outra escola vai ter que ganhar, né? Pô, só um pouquinho. Ou tu troca de escola, ou tu não vem mais. Mas por que eu não posso trocar de escola? O bairro Rampla, o nome da escola é o nome do bairro. É o bairro mais pobre que tem em Artigas, no Uruguai. É na barranca do Rio Quarém, que para nós é Quaraí. Né? É na barranca do Rio Quarém. E ali ainda tinha casa feita de lata de azeite. As casas todas forradinhas de lata de azeite. E a Isabel fez um trabalho social lá na comunidade. Ela começou a reunir as crianças todas, né? E via as necessidades de material escolar, vinha para Porto Alegre, comprava caderno, lápis, borracha, tudo, levava e distribuía para as crianças. Tá? Uhum. E teve um episódio de a escolha de uma rainha da escola. Aí tinha as meninas, seriam a rainha da escola, e tinha a rainha mirim da escola. Aí ela me olhou e disse assim, agora sim, vamos fazer uma coisa. Eu digo, depende, o que nós vamos fazer? Vamos escolher a rainha mirim para o barracão. O barracão vai apresentar uma rainha mirim. Eu digo, tá, e quem é que tu tá pensando? A guriazinha ali da frente? Não, a filha do Paulo, drogado. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Cara, aí fomos conversar com a mãe da menina. Não, mas ela não tem vestido. Não, mas a Isabel encampou e preparou a menina para o desfile. Aí no dia que ela resolveu levar a menina pro cabeleireiro, que lá é peluqueiro, levou para a peluqueria. Aí quando olharam a menina assim, já olharam com um olhar estranho. Mas nós conhecemos essa menina. Tal.
Não, mas eu vou pagar Uhum. para que vocês deixem ela linda. Aí tá, botaram na cadeira tal, e a cabeleireira com certo zelo, assim, um certo cuidado e tal. Aí, o que tá com tantos dedos, assim, tá tão... Ela tá cheia de piolho. Então mata esses bichos. Aham. Mata esses bichos, nós queremos ela bem bonita. E aí, foi. Aí chegou na hora de inscrever a menina. Quando foi inscrever, não dá mais para inscrever, tá encerradas as inscrições. Como que tá encerradas as inscrições que estavam anunciando agora mesmo as inscrições? Abre as inscrições. Não podeu. Chama o presidente. Gordo, encerraram a inscrição exatamente no momento que eu fui inscrever a menina do barracão. Mas não pode. Tá aberto as inscrições. Quem é a menina? Tá encerrado. Não, tá aberto. Tá aberto as inscrições. Que bárbaro. Tá aberto. E a menina foi, saiu rainha, Miss Simpatia. A menina foi. Cara, a felicidade era tão grande. Que contagia. Claro. Aí a gente, tá, mas como é que eu vou aceitar a proposta do intendente de trocar de escola? Não, vamos embora. Nunca mais fui. Larguei a escola. Aí eles, mas a escola que tá ganhando não se mexe. Não, mas eu preciso sair, eu não volto mais. Então eu deixei de fazer e a escola voltou a perder. Ficou 5 anos, né? 5 anos sem ganhar o carnaval de novo. Estão esperando a tua volta. Não, eles aí começaram a ligar tanto, ligavam para ver se conseguiu alguma coisa. Então, mas não funcionou, não voltamos mais. Então. Mas aí fizemos o diferente. Aí nós fizemos o contrário. Nós entramos num reduto que Porto Alegrense não entra como carnavalesco. Eu fui o primeiro carnavalesco a entrar no Carnaval de Uruguaiana, que é o carnaval mais preconceituoso que nós temos aqui no nosso estado. É mesmo? É. Uruguaiana só tem um olhar. Uruguaiana só enxerga Rio de Janeiro. Olha só. Mestre sala, porta-bandeira tem que ser do Rio. Cantor tem que ser do Rio. Mestre de bateria, de preferência do Rio. Né? Mas isso traz uma notoriedade para o Carnaval de Uruguaiana. Sim. Porque isso dá mídia. Claro, da mídia. Mídia. Mas ao mesmo tempo descaracteriza um pouco, né? Também, né? Não. Mas... Se tirar isso fora, não existe mais nada. É. Não existe mais nada. Porque o Uruguaiana não produz nada. Ele compra tudo. Do Rio de Janeiro. Ele compra tudo do Rio de Janeiro. Vocês podem ter certeza. Se vocês pegar o desfile deste ano, vocês vão ver lá em Uruguaiana. Passa tudo lá. Sim. Inclusive, eles trazem os destaques junto. Selminha Sorriso, Claudinho, vem todo mundo junto no pacote. Os puxadores também. Tá? Vem tudo no pacote. Então é um carnaval que está dando certo e nós vamos para lá. A Isabel leva uma excursão com 50 pessoas todos os anos para lá. Mas é um carnaval que a gente sabe que no momento que sair o fomento, quando não tiver mais dinheiro para pagar esse pessoal do Rio, vai terminar. Porque não tem produção local. Não existe produção local. Troca a festa só de lugar. Só troca a festa de lugar. Tá? Não sou contra, é um sistema que eles adotaram, está dando certo. Tu tem que fazer reserva em hotel para o carnaval agora. Se tu não fizer agora, tu já não consegue chegar lá. O ônibus tu tem que reservar agora, porque senão tu não chega lá. Quer dizer, eles vendem todo. É uma mídia muito pesada. E o governo do estado, o nosso governo do estado, aporta com recurso do Carnaval de Uruguaiana. E sabe o que alegam? Que Porto Alegre não tem projeto e Uruguaiana tem projeto. Então, não adianta a gente querer culpar o governo, os governos. As nossas escolas de samba não estão apresentando projetos para os governos. Então, fica difícil. Como é que os caras vão jogar? Vão mandar 500 mil para... Não tem como, não tem projeto. O governo só trabalha com um projeto consolidado, né? Qual é o retorno que uma escola de samba de Porto Alegre dá para o município? Dá para o estado? Qual é o retorno? Tem um monte, né? Turismo. Hoje nenhum, né? Mas daria turismo, daria várias... Se tivesse um projeto bem estruturado, claro. E local para isso tem, né? É o que o Uruguaiana faz. O Uruguaiana faz projetos. Expertise, né? Faz projetos. Tá? Tem problemas? Tem problemas seríssimos, tem problemas semelhantes, como em todo outro lugar. A escola samba que eu trabalhei, que foi a Cova da Onça, é a mais tradicional junto com o Roxinóis. Cova da Onça e Roxinóis são as... E o Carnaval de Uruguaiana, talvez algumas pessoas não saibam, ele se fundou, ele nasceu em cima
da participação militar na fronteira. Foram os fuzileiros navais que protegeram a fronteira e criaram as escolas de samba do Rio, lá de Uruguaiana. Né? Então, assim, a cadência é diferente da nossa. Né? A paixão pelas escolas. Cara, a gente vai a Uruguaiana, a gente fica fascinado. Tu passa numa loja, tá tocando samba dos Roxinóis. Tá passando o samba da Xuxa. Tu olha na vitrine e tá lá exposta a fantasia das escolas de samba. Quer dizer, coisa que a gente não vê em Porto Alegre. E eu e o Peixoto, no ano do Inter, tentamos fazer isso. Sim. Nós conseguimos um espaço no Shopping Moinhos de Vento para colocar fantasias que iam desfilar pelo Internacional. Né? E fora isso, tu não vê em loja nenhuma um chapeuzinho de uma escola de samba lá na vitrine. Isso tem o Inter e o Grêmio, né, sendo homenageados respectivamente, Imperadores e Bamas, deu uma certa notoriedade pro Carnaval de Porto Alegre quando teve, né? Quando teve. Só quando teve. Então é o maior exemplo de que, né, precisa desse incentivo, digamos assim, né? E eu quero te dizer que eu sou muito feliz porque eu fiz os dois. Eu fiz o Grêmio nos Bambas. Isso. O que foi? O que deu? Qual foi o resultado? Campeão. Né? E fiz o Inter do Imperadores. E o que deu? Campeão de novo, né? Não, né? Mas então assim, a minha caminhada é essa. Tivemos uma outra experiência e nós pensamos bem no hotel, analisamos bastante. Não, essa eu não vou abraçar. Nós fomos convidados para fazer Arranco do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro. Tivemos toda a despesa paga para ir para o Rio de Janeiro. Fomos para o Rio de Janeiro. Me sensibilizei quando nós chegamos no Rio de Janeiro. Eu não tinha lembrança de Engenho de Dentro, já tinha passado por lá, mas eu não conhecia a escola. Eu passei Engenho de Dentro quando eu fiz Caprichosos de Pilares, nos 230 anos de Porto Alegre, que nós fizemos, eu e o Sérgio Peixoto fizemos no Rio de Janeiro, na Caprichosos de Pilares. E a Caprichosos de Pilares é daquela região e tem vários ateliês, né? Eles fazem em todo o Rio, tem ateliê de todas as escolas. E eu tinha um ateliê lá em Pilar, lá no Engenho de Dentro. Chegamos no Engenho de Dentro, eu olhei a Célia, eu olhei o barracão. Do lado esquerdo da sede, um hospital. Meu Deus, que loucura é essa? Aí eu olhei assim, azul e branco. Sabe, que interessante, tu tá vendo a quadra do Arranco. Só faltou ser uma águia eles lá. Aí nós chegamos na porta, tinha uma moça e a moça perguntou: são de Porto Alegre? Eu digo: sim, somos nós mesmos. Entre, nossos convidados e tal. Aí fomos entrando. Digo: Isabel, te parece o quê? Parece a quadra daquela escola. Tudo em azul e branco. Aí nos levaram direto pro camarote lá, tal, fomos no camarote, aí nos ofereceram uma comida que eu olhei, digo: Isabel, não vou ter coragem. Tal. Eu nunca tinha comido, mas todo mundo que come diz que é uma delícia. Tal. O tal de angu. Eu olhei pro tal de angu, disse: não, eu não vou passar. Passei. Mas como é que eu vou menos o meu cafezinho ele aceitou. Óbvio. Já tá no positivo. Mas tu já viu o angu? Já viu o angu de frente? Não. É brabo. Não vou encarar o angu. Aí fomos conversar com as pessoas da escola e tal. Aí tinha um negãozinho lá que a gente conhece, é nosso amigo, um cantor de trancinhas, o Ciganerei. E o Ciganerei tava lá cobrando um cachê que estava atrasado e tal. E aí ficamos conversando com o pessoal para saber como é que funcionava o Carnaval do Arranco. Ciganerei, puxador? Isso, intérprete. Uhum. Aí o Arranco lá em Intendente de Magalhães, lá no subúrbio, tava desfilando lá. Aí, como é que é o Carnaval do subúrbio? Agora, isso é complicado, lá é pesada a coisa. Tal. E aí, mas como é que funciona? Não, o negócio é o seguinte, se tu queres ganhar o Carnaval, tu não pode pegar o cachê.
assim? Não pega o cachê. Deixa o cachê na casa. Agora, se tu queres entrar pro quinto, sexto, sétimo, tu pega o cachê. Eu digo, mas é complicado. Eu não vou vir aqui para tirar quinto, sexto, sétimo lugar. Já tirei com a Caprichosa de Pilares, agora eu vou. Aí, mas o problema todo é que aqui na Intendente Magalhães, quem comanda são os guri. Aqui é pesado. Então. Eu digo, tá, tudo bem. Então. E onde é que eu posso trazer o meu pessoal de Porto Alegre para trabalhar aqui? É difícil. É muito difícil. Eu digo, mas onde é que vocês contratam? Quem é que vocês contratam? De que lugar vocês contratam? A gente contrata aqueles guri que ficam lá no Porto Maravilha, lá nos barracões velhos da Mangueira, daqueles barracões que foram abandonados, as escolas foram todas para a cidade do samba. Nós contratamos aquele pessoal ali, marginal, que fica ali atirado no chão ali. Cara, aqueles caras são escultores de primeiras. Mas eles têm o problema do vício e tal. Então a gente vai lá, pega eles, dá um banho e põe eles para dentro do barracão. Aí eu fui olhar os barracões. Cara, os barracões, olha, é insalubre, muito pesado. Eu digo, o que tu acha? O que é melhor a gente fazer? Agora sim, vamos pegar o avião e vamos embora. Não dá também macular essas vitórias dentro do carnaval. Entrar no carnaval tem que dar pra ganhar mais uma vez, né? O espírito vencedor fala mais alto. Não, E nos fala um pouquinho a questão assim, do desfile Farroupilha. Como é que entra? Antes de falar do desfile Farroupilha, eu gostaria de trazer uma pauta do Giró. O Giró é modelo, né? O Giró é referência. O Giró é o cara que fala e faz. Mas eu fico preocupado, e eu estou tocando muito nessa tecla, é da produção do carnaval. Tá? O Giró, algumas pessoas não sabiam, mas o Giró é o autor da compra das fantasias usadas. É ele que inventou essa questão da fantasia. Tá? E só o Giró tomava um cuidado muito grande. O Giró montou uma lavanderia no barracão dele, ele higienizava todas as roupas que vinham, tá? Corrigia algumas, ajustava outras, mas ele foi o autor dessa caminhada. Ele nos comentou que vinha 4 carretas de material e ele ia buscar. Mas assim, ó, se eu processo isso, eu fazendo dessa forma, eu estou fazendo o que para o nosso Carnaval de Porto Alegre? Excluindo a mão de obra daqui. Não tem mais. Não tem mais mão de obra, gente. Não tem mais costureira. Ele citou até por esse motivo de não ter necessidade, e outra por falta de pagamento. Nós tivemos um momento no nosso carnaval que foi difícil para a gente receber alguma coisa. Né? Então, essa atitude, eu vou comprar tudo pronto, ele agia de uma forma inteligente. Como a maioria de Uruguaiana faz. Uruguaiana pega o enredo da Escola de Samba do Rio de Janeiro, compra as fantasias do Rio de Janeiro e escreve um enredo semelhante, igual. Traz um pacote pronto. Traz um pacote pronto. Inclusive a gente estava comentando, o carnaval do Rio Grande do Sul, todos tinham Guaraci no enredo. Guaraci nasceu não sei o quê, Guaraci vai lutar, que é o Deus Sol no Tupi-Guarani. Sim. Por quê? Porque lá no Rio saíram com isso. Então, se vocês prestarem atenção o que bomba no Rio é o que acontece aqui. Recriam um tema em cima do que já tem montado. Sim, cara, eu acho isso como triste. Eu encaro isso, até pelo fato de eu ser um criador. Claro. Né? E por que eu me afastei do Carnaval de Porto Alegre? Porque meus parceiros de Carnaval foram morrendo. Deus está me dando uma vida longa. Eu não sei até onde Deus vai me dar essa possibilidade. Muitos anos, né? Eu não sei até quando Deus vai me dar essa possibilidade de pensar, de raciocinar e ter condições de fazer alguma coisa. Né? Então, os meus parceiros já subiram, estão subindo todos, cara. Então, eu olho para os lados e não estou vendo ninguém.
Agora com essa ideia, que depois que eu comecei a escrever um livro, e me dei por conta que está faltando o meu último carnaval, é que eu digo, peraí, mas quem é que eu posso trazer para trabalhar comigo, junto comigo? Eu já não tenho mais condições de subir em escada, não subo. 2 metros para mim é muito alto. Mas eu sei como eu posso armar uma arapuca para chegar lá em cima. Né? Então, assim, eu olho para o lado e fico pensando, quem é que eu posso trazer para me apoiar, para estar junto, pensar tal, e desenvolver um carnaval. Então, isso é consequência desse gesto que parece ser inteligente, mas na realidade nós enfraquecemos o nosso carnaval. Ou melhor, nós estamos destruindo o nosso carnaval, porque é muito fácil. Hoje, se tu pegar 40 mil, tu vai ali no Uruguai, em Artigas, tu compra um carnaval. Compra um carnaval. E aí tu faz o que tu bem entender aqui. Né? E aí nós deixamos... por isso que eu trouxe esse assunto do menino, do sobrinho da Isabel, porque isso é muito inteligente. Eu estou formando, eu tô fomentando, eu tô forjando novos carnavalescos. E é isso que nós precisamos fazer. Eu tenho que chegar com um projeto consistente e apresentar para o prefeito. Não, pro prefeito. Não adianta passar em outras instâncias que vai para a gaveta. Tá? Tu tem que apresentar para o prefeito um projeto consistente. Olha, nós podemos ter, todas as nossas escolas têm que ter, por regulamento, uma ala infantil. Como é que nós vamos fazer essa ala infantil? Na escola do bairro. Vamos pedir para o professor ajudar a fazer algum trabalho, porque eu já fiz isso a pedido do velho Giró. Eu fui oficineiro, se eu não me engano, o nome do projeto era Mova. E eu fazia, era um projeto que acontecia no período de férias das escolas. Tá? E aí, algumas escolas municipais de periferia tinha preocupação de manter as crianças no colégio pelo problema da fome, que as crianças iam para casa e não iam comer. Né? Não ia ter alimentação básica. Então tinha que ter algum projeto dentro da escola para mantê-los, justificar a presença deles. E aí chamaram o velho Giró, Adolfo Giró. Aí o Adolfo Giró disse, não, mas isso aí não é para mim, isso é para um cara mais novo. Aí o Guaraci, vai lá na Secretaria de Educação lá, fala com a professora tal que eu te indiquei. Tal. E eu fui. Aí eu fui oficineiro do carnaval fazendo esse projeto. Eu me reunia em escolas de periferia e dava oficina. Né? Aí se perguntava qual o enredo que tu quer apresentar, qual a fantasia que tu quer apresentar. Eu quero sair de pirata. Aí nós vimos como é que nós vamos compor caixa de sapato, saco de lixo. Nós vamos pegar o que tiver mais próximo e vamos começar a pensar em como nós vamos transformar isso em fantasias. E assim foi feito. Eu fiquei todo o período de férias fazendo essas oficinas em boa parte das escolas de periferia e no final era um encontro em uma escola aqui na Pedrinha ali, como é o nome da Pedrinha? Passo das Pedras, é uma escola grande que tem ali. Nós fazíamos o desfile das escolas de samba. O desfile das escolas que participaram do projeto. Então, assim, nós podemos reviver uma coisa semelhante assim. Né? Nós podemos trazer, olha, nós temos uma aula infantil e vamos trazer, vamos pegar os professores para ajudar a fazer isso. Nós vimos isso recentemente num carnaval que eu não estou lembrado também. E nós vimos lá em Pelotas, as 2 únicas coisas que se safaram do carnaval de Pelotas, sinceramente. E tomara que eles estejam nos escutando. Foi as bandas e os cordões, os blocos infantis. Os blocos infantis, uma riqueza, uma coisa mais bonita. Né? E a gente notava que tinha mão de professores ali trabalhando. Algo organizado. Isto é o envolvimento da escola com o município. Legal. É uma forma. Baita de um projeto, né? Pra gente que é professor. É uma forma de criar essa situação. Então, assim, tem várias situações que tu pode trazer gente nova para o processo sem ser imediatista. Eu vou lá e vou comprar o carnaval pronto. Para. Nós vimos o carnaval do Rio, nós vimos em Uruguaiana, nós vimos em Santana do Livramento, mesmo carnaval, passou em Cruz Alta, o mesmo carnaval,
E aqui em Alvorada de novo. De novo? Não é possível. Isso não Mesma existe. Como é que tu vai pagar para ver um carnaval se tu vê o primeiro, tu não precisa ver os outros? Quer dizer, então, tem equívocos aí. Tem equívocos no processo. E o que eu entendo? Eu não queria tratar dessa pauta, mas eu fui convidado pelo prefeito, Melo, para ir para a Secretaria de Cultura para tratar da relação com as escolas de samba. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada.